Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Perfeito. Eu vou aguardar mais um minutinho para ver se mais alguém vai entrar. Senão, aí a gente já inicia aqui, tá bem? Boa, obrigado, Priscila. A aula vai ficar gravada também, e aí, caso vocês queiram ver depois, ela vai ficar disponível. Bastante gente acaba assistindo depois. Tem esse benefício, às vezes não consegue assistir na hora, mas fica gravado. Eu vou começando aqui, aí se alguém for entrando, a gente vai retomando aqui. A ideia hoje é realmente ser a gente resolver algumas questões juntas do módulo 6, relembrar os principais conceitos e que seja um espaço aberto para que vocês possam tirar suas dúvidas e, e ficar bem afiadinho para chegar preparado para a prova. Então, eu vou ler as questões para vocês, aí eu vou deixar um tempinho para vocês resolverem. Se vocês quiserem, pode mandar a resposta aí no chat, pode abrir o microfone e falar, pode me interromper para tirar dúvida. E aí, na sequência, eu vou repassar item a item, e entender por que que o item correto é o correto e os demais estão incorretos, tá bem? Então, iniciando aqui com a primeira questão. João tem um filho de um relacionamento anterior e se casa com Maria, que não tem filhos e cujos ascendentes já são falecidos. Em caso de falecimento de Maria, o que ocorre com seus bens? Vou deixar aí alguns segundinhos para vocês responderem, e aí a gente já passa para a resolução. Camila entrou agora, bem-vinda, Camila. Se vocês quiserem mandar a alternativa que vocês acham que é correta aí no chat, fiquem super à vontade, tá bem? Boa, Silvana respondeu B e tá certo, Silvana, perfeito. Essa questão aqui, ela é basicamente como a Maria faleceu sem deixar descendentes ou ascendentes, o João acaba sendo o único herdeiro necessário e, portanto, ele recebe, a princípio, a integralidade da herança, né? A não ser que a Maria realmente fizesse um testamento dispondo de 50% do patrimônio. Aí, relembrar aqueles conceitos introdutórios do modo que de 100% do nosso patrimônio, 50% corresponde à legítima e 50% corresponde à disponível. O que que é cada uma dessas coisas? A legítima é aquele percentual que nós temos que necessariamente destinar aos nossos herdeiros necessários, que são os ascendentes, então pais, avós e por aí vai, os descendentes, filhos, netos e o nosso cônjuge. Então, caso não tenha nenhum desses vivos no momento da abertura da sucessão, é perfeitamente possível dispor de 100% do nosso patrimônio da forma que nós quisermos. Assim, não tem nenhum tipo de vedação. Se você quiser, você pode deixar tudo para uma instituição de caridade. Então, a letra A aqui, vamos ver o que ela fala. João herda a totalidade dos bens de Maria, mesmo que Maria tenha deixado um testamento indicando bens ao enteado. Ela está errada porque o João, como único herdeiro necessário, ele tem direito a receber a integralidade da legítima, que corresponde a 50% do patrimônio, e os demais 50% a Maria poderia dispor da forma que ela desejasse, né, como eu comentei. Então, eu vou passar aqui já o slide, realmente é B, que diz que João herda a totalidade dos bens de Maria, salvo se a Maria tivesse deixado um testamento direcionando sua sucessão. Tá claro, pessoal? Eu já passo para a próxima. Essa aqui é uma mais tranquilinha para começar, que traz você precisa saber os conceitos do que é um herdeiro necessário para conseguir responder e também de legítima e disponível. Então, próxima questão.
Assinale a alternativa correta sobre o direito de representação. Esse é um tema bem legal, é super importante saber também. É uma questãozinha que às vezes cai, que se você sabe o conceito, você mata ela ali em pouquíssimo tempo, né? Porque o CFP é uma prova que acaba às vezes matando no cansaço, porque são muitas questões e o tempo para cada uma delas não é extremamente longo. Então, questões que você consegue resolver com rapidez e logo de cara, sem gastar muita energia, são excelentes. Relembrando aqui o que que é o direito de representação. O direito de representação ele ocorre quando os descendentes de uma pessoa falecida são chamados a substituí-la na sua qualidade de herdeiro. Então, exemplificando, boa, Silvana respondeu letra A, tá perfeito, Silvana, tá acertando tudo. Então, exemplificando, é o caso do pai que tinha dois filhos e um desses filhos, infelizmente, já era pré-morto. Então, quando o pai faleceu, esse filho já estava morto, mas ele deixou alguns filhos, né? Que são os netos do falecido. Então, esses netos, filhos do, os netos do falecido, eles herdam por representação no lugar desse filho que não está mais vivo. Então, é basicamente o que ele está dizendo aqui na alternativa A, que fala que em caso de pré-falecimento de um dos filhos dos decujos, que é o falecido, o neto é chamado à sucessão por representação. Vamos ver o que diz na B. Em caso de renúncia à herança de um dos filhos dos decujos, o neto é chamado à sucessão por representação. Essa é uma regrinha, uma exceção que é super importante lembrar, que em caso de renúncia não existe direito à representação. Então, tem que pensar que é bastante cruel. Se um filho decidir por qualquer motivo renunciar à herança, ele fala, não quero receber isso. O filho dele, mesmo que ele queira receber, ele acaba sendo prejudicado. Ele não vai ter esse direito a receber herdando por representação no lugar do pai dele que renunciou à herança. E a C, que diz que no caso de um falecido sem filhos ter apenas a mãe viva, o avô paterno representa o pai pré-morto na sucessão. Essa aqui também um conceito muito, muito importante para vocês lembrarem que o direito de representação ela existe somente na linha descendente e também no caso do sobrinho, que é, por exemplo, o irmão pré-morto, o filho desse irmão pode herdar por representação no lugar dele. Mas jamais vai existir direito de representação em caso de renúncia e em caso da linha ascendente. Então, se eventualmente uma pessoa falece, ela não tem cônjuge, não tem filhos, mas ela tem o pai vivo, e o pai e o avô. Se esse pai é, ele é para morto também, então, no caso ele estava morto também, mas existe o avô, esse avô não poderia herdar por representação, se ele tivesse, vamos supor que o cônjuge também estivesse vivo. Então não existe essa representação para cima, só para baixo, sempre descendente. E a D, o direito de representação ocorre apenas na linha reta de parentesco. A linha está parcialmente correta, ocorre sim na linha reta, que é esse exemplo clássico que eu falei, de, da linha descendente, de um filho, o neto herdando no lugar de um filho, mas tem essa outra exceção que ocorre quando um sobrinho herda representando o irmão pré-morto. Então, são essas três regrinhas que você tem que lembrar. Não existe direito de representação em linha ascendente em caso de renúncia. Existe somente na descendente e no caso do sobrinho também. Passa para a próxima. Se tiver rápido, por favor, me avisem, tá? Só que realmente a letra A, ou se ficar alguma dúvida, fique super à vontade. Aqui é para realmente é o momento para vocês tirarem todas as dúvidas que vocês tiverem e chegarem preparados para a prova. Próxima questãozinha é a primeira envolvendo cálculo. Ela diz que Maria, casada há 10 anos com João, sem pacto nupcial, faleceu.
Antes do casamento, ele tinha um imóvel de 500 mil reais e ela nada tinha. Nos últimos 10 anos, juntos, construíram um patrimônio financeiro de 1 milhão de reais. Não tiveram filhos. Maria tem pai, mãe já falecida e deixa um testamento direcionando 100% dos seus recursos para uma instituição de caridade. Qual será a quantia a ser recebida por essa instituição no falecimento de Maria? Essa eu vou deixar um tempinho maior, um pouquinho maior para vocês responderem. E aí podem mandar aí no chat e a gente passa para a explicação. Bom, o Jader e a Silvana já responderam a D. Priscila também, correto. Então, vamos passar para a resolução. Está indo super bem. Estou gostando de ver. Opa, não está passando. Aqui, eu coloquei até a resolução para facilitar a explicação, que eu acho que fica mais fácil para vocês visualizarem quando envolve número do que se eu ficasse só falando. É, o primeiro passo de toda a questão que envolve conta em planejamento patrimonial sucessório é você distinguir o que que é meação e o que que é herança. Então, logo de cara, você já separa o que é meação. Aqui, né, essa questão, ele diz no enunciado que juntos eles construíram um patrimônio de 1 milhão de reais. Então, você já coloca ali, patrimônio comum do casal, bens comuns, 1 milhão. O patrimônio particular da Maria era zero, que ela não tinha nada. Quem tinha era o João, mas como na questão está perguntando sobre o falecimento da Maria, para nós é relevante o que o João tinha ou não tinha. Então, o patrimônio comum era 1 milhão do casal e o patrimônio particular da Maria era zero. Como metade dos bens comuns corresponde à meação, desses 500 mil, 250 mil já pertenceria ao João como meação. E a outra metade, os outros 500 mil, que são efetivamente, corresponde efetivamente à herança, metade disso é a legítima, ou seja, os 250 mil, e os outros 250 mil, a outra metade, compõe a disponível. Disponível que a Maria poderia fazer o que ela quisesse com isso. É por isso que a resposta é aqui a alternativa D, que fala que ela poderia doar, destinar essa instituição de caridade 250 mil. Talvez poderia ali na pressa acabar lendo rápido, 1 milhão de reais e pensar metade é disponível e acaba marcando a C, né, que fala em 500 mil. Mas é por isso que eu falei que tem que tomar esse cuidado de primeiro separar o que é meação. Aí depois você vai ver o que é herança de fato e faz a divisão. Senão vai acabar errando por bobeira, às vezes na pressa, né, no cansaço. E esse tipo de questão não dá para errar, porque elas são relativamente fáceis e rápidas de resolver. Então tem que, se for para errar algumas, é melhor para deixar as mais trabalhosas, mais difíceis. Próxima questão. Caetano tem 4 filhos, todos do matrimônio com sua esposa Laura, o qual tem o regime da separação total de bens. Ao falecer, deixa 1,5 milhão de reais para a esposa e 4 filhos dividirem. Quanto cada filho levará desse patrimônio? Essa aqui tem uma pequena armadilha. Tem que relembrar um conceito importante. Vamos ver se vocês vão acertar. Mas também não tem muito mistério, não. É só relembrar esse conceito que não tem ele. Priscila e Jader colocaram C, isso aí. Muito bem, pessoal.
Aqui é pegadinha que eu comentei, né? É pegadinha, mas vocês já estão super em dia, com tudo dominado, que é aquele conceito da reserva legal ou da reserva da quarta parte do cônjuge, que nada mais é do que quando um cônjuge herda em concorrência com descendentes, ela jamais pode justificar receber menos do que 25% da herança. Isso aí, o Jader mandou ali, é exatamente isso. A esposa tem que ficar com no mínimo 25%. Então, para não errar esse tipo de questão, quando você percebe ali que já tem muito filho, que tem quatro filhos, já pega logo de cara e separa os 25% da esposa e aí depois você faz a divisão dos filhos. Eu acho que eu trouxe a resolução aqui também para facilitar a visualização. É, eles tinham um patrimônio comum de 1,5 milhão de reais. Então, os 25% da esposa, que é a reserva legal, correspondem a 375 mil. E aí o restante, né? Que você pega esse 1,5 milhão menos os 375 que já ficou para ela, e aí divide por quatro, que são os quatro filhos. Então, cada filho vai ficar com exatamente 281.250, que é o que está na letra C. Então, é só relembrar realmente esse conceito da reserva legal, que a esposa tem que ficar com pelo menos 25% quando concorre, quando herda em concorrência com os filhos ou descendentes. Ô, professor, boa noite. Boa noite, Jader. Tudo bem? É, referente à questão anterior dos 500 mil e 250 mil, no caso é Uhum. 500 mil de meação, ok, e aí ela não pode dispor, então, dos outros 500 mil para doação, porque tinha um herdeiro necessário, é isso? Perfeito, exatamente. Se Beleza. ela não, se ela não tivesse nenhum herdeiro necessário, cônjuge, ascendente ou descendente, aí poderia dispor de 500 mil, de Valeu, 100% do obrigado. patrimônio. Imagina. Próxima questão. Alberto não tem filhos e seus pais já morreram, tendo como parentes vivos apenas dois irmãos. Caso Alberto consulte um profissional CFP buscando aconselhamento para deixar todo o seu patrimônio para amigos de infância, a informação correta que esse profissional deve passar é: Seguindo a lógica da 3 aí, seria D, né? Porque não deixa eu tem ver. herdeiro necessário, é isso? Uhum. Eu vou ler agora junto. Alberto, pode ser. Eu acho que tem duas corretas, porque a D realmente está correta, esse conceito, mas a C, por exemplo, eu não sei. Ela está aqui como gabarito e ela também não está errada. Ela fala, ao caso ele tivesse um filho, poderia dispor. Não, se ele tivesse um filho, poderia dispor. Se tivesse um filho, seria 50% que ele poderia dispor, de qualquer modo. E aqui ele não tem nenhum herdeiro necessário, né? Alberto não tem filhos, seus pais já morreram, os parentes são só irmãos, que irmãos são herdeiros legais, mas não necessários. Então, realmente, ele poderia dispor de 100% do patrimônio. A D está correta, só que a C também está. Porque se ele tivesse um filho, o filho ficaria com tudo, a não ser que ele deixasse um testamento direcionando 50% para amigo de infância, por exemplo. É porque ele começa lá, Alberto não tem filhos. Aí depois Exatamente. nascer, caso Pois ele é. tenha filhos, então É, realmente. Essa aqui não está muito bem formulada. Porque ela fala não tem filhos, a alternativa ele traz caso tivesse um filho. E ainda as duas podem ser consideradas corretas. Mas bem observado. O importante é que você entendeu aí o conceito e acertaria. Aqui ele traz as C, mas a C e a D estão corretas. Próxima. João foi casado com Ana até 2006, em regime de comunhão parcial de bens. Durante o matrimônio, acumulou patrimônio de 1 milhão. Após o divórcio, em 2006 até 2010, não esteve em nenhum relacionamento estável e tampouco acumulou patrimônio adicional.
Em 2010, iniciou uma união estável com Laura, que perdurou até 2020, quando João faleceu. Sabendo que João e Laura tiveram dois filhos, um biológico e outro adotado, e lembrando aqui que, né, a Constituição Federal veda qualquer tipo de distinção entre filhos de naturezas, seja qual for a natureza, adotado, biológico, e que eles acumularam um patrimônio de R$ 400.000 durante a relação, qual será o total de recursos que Laura receberá aproximadamente? Oi, desculpa, Paula, eu não tinha visto sua pergunta da questão anterior, mas tem como reclamar judicialmente se os irmãos não herdeiros? Não, eles não teriam como reclamar judicialmente, porque como eles não são herdeiros necessários, se a pessoa quiser dispor de 100% do patrimônio, deixar para quem ela quiser, eles, infelizmente, não podem fazer nada. Realmente é por isso que a D estava errada. Eu não tinha visto que fala no final, salvo se alguns deles reclamar judicialmente, né? Então, é por isso. Boa, Silvana respondeu a D, tá correto. Vou deixar mais uns segundinhos aí. Opa, passei sem querer. Mais gente colocou a D. Vou passar para a explicação aqui da resolução da questão. Como eu comentei, esse primeiro passo, questão de cálculo, de planejamento, você separa o que é bem comum e particular, separa o que é ameação e o que é herança. Então, aqui podemos começar identificando que o patrimônio comum do casal era R$ 400.000, que eles acumularam juntos durante a constância do casamento. Logo, desses 400 mil, 200 mil pertence a Laura a título de meação. Próximo passo é que ele traz que, inicialmente, ainda no primeiro relacionamento que João teve com a Ana, até 2006, eles acumularam um patrimônio de R$ 1 milhão, que também era bem comum no primeiro casamento. Mas como eles se divorciaram, esse 1 milhão, metade ficou com a Ana, metade fica com ele, a título da meação de Ana. Então, ele acabou saindo do primeiro divórcio com R$ 500.000. E já quando ele ingressou nesse segundo relacionamento, esses 500 mil faziam parte dos bens particulares dele. Então, separado a meação aqui da Laura, que é metade de 400 mil, ou seja, 200 mil, dos bens particulares do João, é herdado aqui dividido por três, né? Porque são dois filhos. Aqui, como que é o nome deles? Não falo o nome deles, só falo que um é biológico e outro adotado. Então, em relação aos bens particulares, eles herdam os dois filhos em concorrência com a Laura, que é o cônjuge. De modo que o total que ficará para a Laura serão os 200 mil que ela recebeu a título de meação, mais os 166 mil que veio dos 500 mil de bens particulares dividido por 3. Somando 200 mil com 166, a gente chega na letra D.
Se essa aqui não ficou claro para alguém, pode mandar aí no chat ou no particular ou abrir o microfone que eu explico de novo, tá bem? Senão eu vou passando para a próxima. Próxima questãozinha. Adamastor casou-se aos 83 anos de idade com Sofia. Adamastor tem 3 filhos e 2 netos vivos. Ao longo desse matrimônio, a fortuna de Adamastor manteve-se idêntica. No caso de falecimento desse senhor, como ficaria a sucessão? Aqui tem que prestar atenção na idade dele, né? 83 anos. Toda vez que alguma questão trouxer a idade, já acende um alerta, porque muitas vezes tem um motivo para ter trazido a idade da pessoa. Acima de 70 anos, tem que lembrar daquele conceito que o Código Civil atualmente determina a obrigatoriedade do regime da separação obrigatória de bens. Estou vendo as respostas. Mais alguma? Boa, aqui realmente é a C mesmo. Aproveitando até para fazer uma revisãozinha com vocês, é, quando que é obrigatório a utilização do regime da separação obrigatória de bens? São 3 hipóteses, basicamente. Quando os casados ou nubentes tem algum deles tem acima de 70 anos de idade, que a constitucionalidade disso é até meio questionável, mas como funciona no Brasil hoje. Recentemente até teve um posicionamento do STJ, uma curiosidade aí para vocês de que é, hoje em dia é possível você superar isso se os dois nubentes concordarem em utilizar um regime distinto do da separação obrigatória. Isso pode ser afastado por expressa manifestação das partes mediante escritura pública. Então, em regra, acima de 70 anos, é o regime da separação obrigatória, mas se as duas pessoas que estão casando quiserem algo diferente disso, não é impossível hoje em dia. E outras duas hipóteses em que o Código Civil impõe a obrigatoriedade do regime da separação obrigatória é, é quando as pessoas casam diante de alguma causa suspensiva de casamento. E aí o Código Civil elenca lá algumas hipóteses. Eu acho que eu até coloquei mais para frente uma tabelinha para vocês relembrarem. Mas a hipótese mais comum é a do divorciado enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha de bens do casal, ou também o caso da viúva ou viúva que tiver filhos do cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros, ou aquele caso do tutor com o tutelado. São hipóteses em que o Código Civil busca algum tipo de proteção, por isso que ele impõe esse regime. Ele permite que as pessoas casem, mas mediante a utilização desse regime de forma obrigatória. E o outro caso são das pessoas que dependem de suprimento judicial para casar. Quem que depende de suprimento judicial para casar? É o caso dos adolescentes entre 16 a 18 anos que não tenham, sem consentimento de algum dos pais. Nessa hipótese, é necessária uma autorização, um suprimento judicial, um provimento jurisdicional ali definindo que é possível esse casamento. Então, a gente chega aqui na resposta, a letra C. A Sofia nada herdará, que é o regime da separação obrigatória, e o patrimônio aqui dividido foi todo já constituído pela Damastor antes do casamento. Exato, Silvano. Por isso que não é A. Porque senão teria espaço para discussão, né? Porque apesar de ser o regime da separação obrigatória, isso não é muito pacífico, mas assim, tem uma discussão nos tribunais de que
se essa fortuna foi constituída mediante esforço comum do casal, ela seria passível de divisão. Mas como aqui menciona que ele já tinha o patrimônio antes, a fortuna se manteve idêntica, aí a Sofia realmente não herda nada e o patrimônio é dividido integralmente entre os filhos. Tá claro? Boa. Que bom. Obrigado, pessoal. Próxima perguntinha. Ronaldo e Luísa são casados pelo regime legal e têm 2 filhos. Regime legal é o regime da comunhão parcial de bens. Não custa lembrar que quando ele fala em regime legal ou não fala em regime nenhum, o regime padrão é o regime da comunhão parcial de bens. Pelo menos hoje em dia. No passado, na década de 70, o regime padrão era o da comunhão universal de bens. E hoje em dia é o da comunhão parcial e existem até projetos para que futuramente o regime padrão passe a ser o da separação total de bens. Mas são curiosidades também. O que vocês precisam saber é que hoje o regime legal é da comunhão parcial de bens. Então, continuando, juntos construíram um patrimônio de 500 mil. Nesse caso, se Ronaldo vier a falecer, qual será a parcela de recursos que Luísa receberá a título de herança aproximadamente? Aqui também tem uma espécie de pegadinha. Silvana respondeu a letra D. É isso aí, Silvana. Perfeito. Receberá título de herança. Tem que distinguir meação de herança. Que fazendo essa distinção como todo patrimônio aqui é bem comum, ela somente receberá 250 mil como meação. Porém, como herança não receberá nada. Se perguntasse aqui a título de meação quanto receberia, aí seria 250 mil. Mas como está pedindo a título de herança, é zero. É a D. Porque lembrando, explicando um pouquinho melhor, eu acho, lembrando que no regime da comunhão parcial de bens, cônjuge só é herdeiro em relação aos bens particulares. Então, em relação aos bens comuns, ela tem a meação, mas os bens particulares aqui, como não tem nada de bem particular, ela não vai herdar nada. Então, zero, todo mundo acertou. Muito bem, pessoal. Próxima. Em ocorrência de um assassinato ao patriarca da família por parte de um dos herdeiros necessários, como fica o benefício desse herdeiro na distribuição patrimonial do patriarca? Essa questão eu vou aproveitar para fazer uma revisão também sobre como facilitar para vocês fazer essa distinção entre exclusão por deserdação e exclusão por indignidade. Aqui é C, realmente. Todo mundo respondendo corretamente, né? O que é indignidade, né? Nada mais é do que uma sanção que é aplicada a herdeiros que tenham cometido atos graves contra o autor da herança ou contra familiares próximos. E os atos que podem caracterizar o que é indignidade, eles estão previstos em lei no Código Civil, tem um rol lá taxativo, e eu trouxe um quadro, acho que no próximo slide, que vai relembrar quais são essas hipóteses. E distinguindo um pouquinho da deserdação, a deserdação é um ato unilateral do testador, que ele inclui em testamento uma cláusula expressa excluindo um herdeiro necessário. Então, enquanto que a indignidade ela pode ser aplicada a qualquer herdeiro, a deserdação somente se aplica aos herdeiros necessários. Essa é a primeira distinção que dá para ser feita. Indignidade, qualquer herdeiro. Deserdação, somente os necessários. Somente os necessários e ainda por vontade expressa do decujus, do testador,
do autor da herança, né, externada em testamento. Então, ele precisa expressamente colocar lá que ele está deserdando algum herdeiro necessário por algum motivo. E esse motivo, obviamente, não é qualquer motivo, é um dos que estão previstos em lei, que eu também vou passar para vocês, né? As hipóteses de deserdação incluem as da exclusão por indignidade. E, naturalmente, como a deserdação é formalizada em testamento, a causa geradora, o motivo dessa deserdação, ela está sempre ligada a um fato anterior da morte, né? Porque se fosse por um fato posterior da morte, não teria como o morto fazer um testamento colocando isso lá depois de morto. Então, é uma boa forma de distinguir também as duas coisas, né? Porque a indignidade, ela pode ocorrer em momento anterior, mas também pode ocorrer em momento posterior à abertura da sucessão. Aqui nessa questão, como nós temos um homicídio do pai por parte de um dos herdeiros necessários, não fala nem qual se enquadra na hipótese de exclusão por indignidade. Que é o que ocorreu, por exemplo, trazendo um exemplo famoso, que é antigo já, lá no caso da Susana von Richthofen, né, que ela foi excluída por indignidade. Aqui a tabelinha que eu comentei, eu vou deixar um pouquinho aí para vocês darem uma olhada, que eu acho que é bem bom para memorizar as diferenças entre os dois. Olha aqui, ele traz no inciso 1 de indignidade, que houverem-se herdeiros ou legatários que houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa deste contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente, que é exatamente a hipótese da questão. Ô, professor, quando uma pessoa sofre, foi deserdado aí, ele não carrega os seus descendentes, né? Só carrega quando ele faz a renúncia, né? Exata. Não, quando ele faz a renúncia, na verdade, os próximos da linha sucessória não recebem. Mas, Isso. mas Se ele renunciou, os descendentes dele também estão excluídos. perfeito, exatamente. A não No ser, ca... pode falar, Jada. Nesse caso aí, então, se ele tiver descendentes, se estivesse na questão, os descendentes teriam direito. Sim, aham. E complementando o que eu falei, né, que na renúncia não recebe, mas existe uma hipótese em que quando todos da mesma classe renunciam, aí os próximos eles recebem, né? Como que eu posso? Vou trazer um exemplo para deixar mais claro. Eu faleci, eu tinha dois filhos. Um renunciou, o outro não. O que renunciou, ele não vai receber nada, e nem os filhos dele, vai ficar tudo para o meu outro filho. Mas se os meus dois filhos renunciarem e os dois tiverem netos, esses netos, aí eles herdariam, só que não por representação, eles herdariam por cabeça, né? Porque eles são os próximos da linha sucessória. Então, é uma hipótese em que, mesmo renunciando, os netos receberiam. Mas é importante entender que é por um motivo diferente. Uma coisa é você receber ele por representação, outra é por cabeça. Por que que os netos foram chamados, mesmo com os pais deles renunciando? É porque eles são os próximos da linha sucessória. Simplesmente por isso. Tá bom? Obrigado. Imagina. Próxima questão. José era casado em comunhão parcial de bens com Teresa. No decorrer de 30 anos de casado, tiveram dois filhos. Teresa já tinha um filho do primeiro casamento. O patrimônio acumulado durante esses 30 anos foi de 5 milhões, e José possuía R$ 1 milhão referente ao imóvel adquirido antes do matrimônio. No falecimento de José, como ficaria a divisão patrimonial aproximadamente? Essa aqui segue o mesmo formato das anteriores. É bom fazer várias assim para ficar com isso bem dominado, acaba fazendo com mais agilidade na hora da prova, ganha tempo.
Isso aí, pessoal, vocês estão indo muito bem. Estão respondendo super rápido. E essa eu também trouxe uma resolução aqui para facilitar a explicação, caso tenha ficado alguma dúvida para alguém. Então, o que que nós temos aqui de bem comum do casal, do José e da Teresa? 5 milhões de reais, que foi o que eles construíram durante a constância do relacionamento. Logo, esses 5 milhões são os bens comuns. Metade disso, 2,5 milhões, corresponde à meação da Teresa. Já esses outros 2,5, eles são divididos igualmente entre os dois filhos. Ou seja, 2,5 milhões dividido por 2, 1.250.000 para cada filho. Agora, passando para os bens particulares do José, que ele elenca aqui que José possuía 1 milhão de reais referente ao imóvel adquirido antes do matrimônio. É só fazer essa divisão de 1 milhão por 3. Por que por 3? Porque são dois filhos e mais a Teresa, a esposa. Então, o total fica para a Teresa 2,5 milhões a título de meação, mais esses 333 mil aqui que ela recebeu como herança, que somando vai dar 2.833.000. Com isso aqui você já chegaria na resposta, né? Não precisaria nem necessariamente fazer o restante. Nós vamos fazer aqui. Tem que ver quanto fica para cada filho. Bom, aqui como eu expliquei, se dos 5 milhões metade ficou de meação para Teresa, a outra metade foi dividida entre os dois filhos, o que dá 1.250.000 para cada filho, mais esse 1 milhão aqui de bens particulares dividido por 3. Então, para cada filho vai ser 1.250 mais os 333 mil. Fechando aqui realmente na letra A, 1.583.000 para cada filho. Agora muda um pouquinho. Acho que essas de conta, pelo que eu observei, tá bem tranquilo. Estão com isso bem dominado já. Não tem muito segredo. Sobre holding familiar, considere. Eu vou ler junto com vocês as alternativas. Para imóveis de aluguel, do ponto de vista fiscal, é mais vantajoso mantê-los na holding do que na pessoa física. E a 2. Na sucessão, indiferente dos bens estarem na pessoa física ou na holding, toda a tributação se dá a valor de mercado dos bens e com detalhamento individualizado de cada bem. E 3. No âmbito fiscal, é mais vantajoso ter ativos financeiros na holding do que na pessoa física. Paula já respondeu. Tá perfeito. Silvana. Tô gostando de ver, hein? Priscila também. Realmente aqui é a letra A mesmo, vocês acertaram. Então, vamos passar para análise de cada item, entender por que só um está correto. Para imóveis de aluguel, do ponto de vista fiscal, é mais vantajoso mantê-los na holding do que na pessoa física. Realmente, isso aqui está correto, porque sob a ótica do recebimento de aluguéis de imóveis, a holding possui uma alíquota final aproximada de em torno de 11 a 14%. Após que na pessoa física, de modo geral, a alíquota incidente de imposto de renda seria de 27,5%. Então, você tem aí uma economia tributária muito significativa, né? Praticamente metade do imposto que você paga. É uma das principais vantagens de você ter uma holding imobiliária, a eficiência tributária no recebimento de aluguéis. Tem outras também, né, mas focar aqui no que a questão pede por hora. 2. Na sucessão, indiferente dos bens estarem na pessoa física ou na holding, toda a tributação se dá ao valor de mercado dos bens, com detalhamento individualizado de cada bem. Essa aqui, ela está incorreta, porque não necessariamente toda tributação vai se dar valor de mercado, né? A nossa legislação, ela permite que numa doação ou numa sucessão, eventualmente, os bens, dependendo da natureza do bem, ele seja transmitido a valor de custo.
Então, Pedro, tenho um imóvel, comprei por R$ 200.000, hoje ele vale 500 mil. Vamos supor que eu queira doar esse imóvel para o meu filho. Lá no meu IR, ele está declarado a 200 mil. Se eu for doar esse bem para o meu filho, não necessariamente eu preciso doar como se ele valesse R$ 500.000 e meu filho passasse a declarar como se ele valesse R$ 500.000 na declaração de IR dele. Eu tenho essa opção de fazer a doação pelo valor de custo, 200 mil, e não recolher imposto de renda, né? Porque se eu optar a doar pelo valor de mercado, além do ITCMD, por conta da doação, vai ser necessário recolher o imposto de renda sobre esse ganho de capital, essa diferença de 200 mil para R$ 500.000. E o item 3 fala que no âmbito fiscal é mais vantajoso ter ativos financeiros na holding do que na pessoa física. Essa aqui está errada, e é um erro surpreendentemente até bem comum hoje em dia na prática, que virou um pouco sinônimo de status, você dizer que tem uma holding. E tem gente que acha que serve para absolutamente tudo e utiliza a holding para deter ativos financeiros, o que é extremamente ineficiente sob a ótica tributária e sob a ótica de eficiência tributária, porque a forma mais fácil de pensar é que a holding é uma estrutura muito eficiente para deter ativos imobilizados. Por exemplo, você deter um imóvel, você deter uma participação societária, algo desse tipo. Mas para ativos financeiros, ela acaba sendo muito desvantajosa. Você paga uma alíquota de imposto muito maior do que se detesse os ativos financeiros, por exemplo, diretamente da pessoa física ou por meio de alguma estrutura voltada para ativos financeiros, uma previdência privada ou até mesmo fazer um seguro de vida. Você deixa de ter benefícios que a pessoa física tem, por exemplo, deixa eu pensar, sei lá, um ativo como um CRI, um CRA, uma LC, LCA, que são isentos de IR, ou a isenção dos proventos mensais dos fundos imobiliários, tudo isso que você tem hoje na pessoa física, se você coloca para dentro da holding, você deixa de ter. Então, se você tiver um CRI detido pela sua holding, ele não vai ser isento como seria na pessoa física. Então, pensem dessa forma, holding é muito bom, mas para ativos imobilizados. Para ativos financeiros, não. Aí tem uma série de outras estruturas que são mais interessantes para isso. Então, realmente, aqui, o gabarito está a letra A. Perfeito, todo mundo acertou. Próxima questão. Senhor João, viúvo, tem 3 filhos: Gustavo, Pedro e Manuel. Pedro, já falecido, deixou 2 netos para João. Manuel tem um filho fruto do casamento com a Universal de Bens com Sandra e decide renunciar à herança. Que está errado. Gustavo vive uma união estável e não possui filhos. Nesse cenário, como seria a sucessão caso João viesse a falecer? Ou seja, o João tem 3 filhos: Gustavo, Pedro e Manuel. O Gustavo está vivo e não tem filhos. O Pedro já faleceu e deixou 2 netinhos para o João. E o Manuel está vivo e tem filho, mas ele renunciou à herança. Boa, todo mundo acertando de novo. Aqui é B mesmo. B, B, isso aí, boa. Bom, aqui são 3 filhos. O Gustavo, ele herda normalmente como descendente, então a parte dele já está garantida. O Pedro é pré-morto e, portanto,
seus filhos, tem dois filhos ele tem, eles herdam no lugar dele. E o Manuel, que ele receberia também como filho, por algum motivo ele renunciou à herança. E, como eu já comentei, na renúncia à herança, não tem direito por representação. O filho do Manuel acaba sendo prejudicado. Ele realmente não recebe, então é a herança dividida entre os filhos do Pedro, que recebem 50%, e o Gustavo, que recebe os outros 50%. E aí, desses 50 que vão para os filhos do Pedro, cada um dos filhos ficaria com 25. Próxima questão. Bruno, viúvo, pai de duas filhas pequenas. Essa aqui ela é uma questãozinha nova que eu trouxe, que ela traz a questão da cláusula de reversão, que foi bastante cobrada na última prova. Então, achei importante colocar aqui. Bruno, viúvo, pai de duas filhas pequenas, Laura e Ana, e sem pais vivos, acumulou um patrimônio estimado em 9 milhões de reais ao longo de sua vida. Durante uma viagem de avião com sua filha, Bruno e Laura acabam falecendo em decorrência de um grave acidente. Nesse cenário, como seria a sucessão legal caso eles tenham falecido simultaneamente, como oriência, e caso Bruno tenha falecido primeiro? Na verdade, essa traz, eu confundi, não traz a cláusula de reversão, mas ela traz a comorência, que também foi cobrada na última prova, e eu incluí essa questão. Eu acho que é a próxima que trata sobre reversão. Relembrando aqui que comorência, ela determina que comorência nada mais é do que a morte simultânea, né? Ela determina que quando não for possível determinar quem faleceu primeiro em um acidente, por exemplo, considera-se que as duas pessoas envolvidas nesse acidente faleceram ao mesmo tempo. E qual que é a diferença de você considerar que elas faleceram ao mesmo tempo e não que uma faleceu um segundo antes da outra, né? Muda absolutamente tudo. Porque se uma falece um segundo antes da outra, vamos supor, o pai faleceu um segundo antes de uma filha. O patrimônio que era desse pai, ainda que por um segundo, é transmitida para essa filha, mesmo que ela morra logo na sequência. E se os dois morrem, falecem ao mesmo tempo, o patrimônio não se transmite de um para o outro. Aqui é a letra A. Vamos ver por que é a letra A. No caso de comorência, Ana herdaria a integralidade do patrimônio deixado por Bruno, por ser a única herdeira necessária viva no momento da abertura da sucessão. Então, a questão traz que o Bruno não tinha pais, ele era viúvo, então não era casado, e ele tinha duas filhas pequenas, a Laura e a Ana. Comorência seria se o Bruno e a Laura, que estavam no acidente, falecessem ao mesmo tempo. Se os dois falecessem ao mesmo tempo, a questão aqui não traz se a Laura teria, por exemplo, outros parentes vivos, se ela é um filho, né? Que fala que ela é uma filha pequena já, então ela não teria filhos. Mas nesse cenário acabaria ficando tudo para Ana, porque ela é a única herdeira que restou viva aqui. Por isso que ela acaba recebendo tudo. Mas se não fosse comorência e o Bruno tivesse falecido primeiro, seu patrimônio seria dividido igualmente entre Laura e Ana. Que é justamente o que eu comentei. Se o Bruno falecesse um pouco antes no acidente, seu patrimônio iria para os dois filhos, as duas filhas, Laura e Ana. E aí, vamos supor, foi transmitido para Laura e para Ana, só que 5 minutos depois a Laura faleceu no acidente. Aí, nesse caso, seria uma nova sucessão para os herdeiros da Laura, que aqui ela, por exemplo, é que a gente não traz a questão, né? Eu estou criando hipóteses, não traz se ela tem a mãe viva, por exemplo. Porque se ela não tivesse filhos e não tivesse descendentes, que é o que se espera, ela ficaria tudo para a mãe dela, como ascendente, se a mãe estivesse viva.
Então, essa que é a diferença, né? Se o Bruno falece primeiro, a Laura recebe o patrimônio do pai, e aí ela morre logo na sequência e dela vai para a mãe dela. Por isso que tem um impacto muito grande a definição de quem faleceu primeiro. E por isso que existe essa regrinha também de quem da comorência, porque senão ia virar uma confusão, uma bagunça, né? Tem um acidente, morreram 3 pessoas. Qual foi a ordem em que elas morreram? Porque dependendo da ordem mudaria tudo. Então, para facilitação e por ser impossível definir, considera-se que todas faleceram ao mesmo tempo. Aqui eu trouxe a 13.1. Essa sim trata sobre a cláusula de reversão. Vamos lá resolver ela, então. Carlos é casado com Amanda, com a qual possui um filho de 30 anos de idade chamado Arthur. Arthur, por sua vez, também é casado, no regime da comunhão parcial de bens, e possui um filho de 2 anos de idade. Para antecipar a transmissão do patrimônio ao seu filho, Carlos decide fazer uma doação de R$ 500.000 a Arthur com cláusula de reversão. Por conta de uma fatalidade, Arthur acaba falecendo 1 ano após receber a doação, de modo que o dinheiro recebido como doação retorna ao seu pai. Não está aqui, mas é ao seu pai, né? Que é o conceito da cláusula de reversão. Quando o donatário, que é quem recebe a doação, falece antes do doador, esse dinheiro é revertido ao doador. Qual que é o objetivo disso? É evitar, vamos supor que um pai decide doar o dinheiro para uma filha, e essa filha é casada com um cara que o pai não gosta e não quer que esse patrimônio saia da família. Ele doa com reversão, porque se a filha falecer antes dele, esse dinheiro vai retornar para ele. Se a doação fosse sem a reversão e ela falecesse, esse dinheiro seguiria a ordem de sucessão legal e acabaria ficando parte disso com o marido dela. Esse conceito de cláusula de reversão é claro para vocês? Vocês viram isso? Como é que é? Você tem alguma dúvida sobre esse assunto? Porque muitas questões da prova, elas são no mesmo sentido daquelas de cálculo que nós fizemos anteriormente, mas para adicionar uma coisinha a mais ali, eu coloco uma cláusula de reversão para tentar confundir, mas não tem mistério, a resolução é a mesma. Só lembrar que reversão nada mais é do que isso. Se eu doei para uma pessoa com reversão e ela faleceu antes de mim, esse dinheiro volta para mim, como doador. Mas se, se for seguido a ordem natural da vida e o pai falece antes que a filha, essa doação ela é consolidada, não tem mais volta. Ela fica para a filha de fato e futuramente quando a filha falecer, aí sim ela dividiria a parte com o cônjuge. Passar para a resposta aqui. A resposta aqui, na verdade, é A. E por que que é A? Vamos tentar entender. O valor recebido a título de doação seria herdado pela esposa de Arthur em concorrência com seus pais, Carlos e Amanda, né? Porque ele está perguntando aqui o que aconteceria se não tivesse a cláusula de reversão, né? Porque o Carlos, o pai do Arthur, é Carlos? O Carlos, o pai do Arthur, ele já sabia da existência dessa cláusula e ele decidiu implementar ela, né? E ele falou aqui que o Arthur acaba falecendo 1 ano depois, de modo que o dinheiro recebido como uma doação retorna ao seu pai. Então, essa hipótese foi concretizada, né? Ele doou com reversão ao Arthur, e o Arthur faleceu antes dele, e o dinheiro volta para ele. Mas aí ele questiona, caso a doação não tivesse sido feita com a cláusula de reversão, como ficaria a sucessão? Se não tivesse sido feita com o falecimento dele, não haveria, obviamente, a reversão para o pai.
seguiria uma ordem natural de sucessão. Quem seriam os herdeiros do Arthur nesse caso? Ele não tem descendentes, mas ele tem o cônjuge vivo, Ele que tem um filho, não? ele tem. Por sua vez, é Isso. casado e possui um filho de 2 anos de idade. Por isso que eu botei nenhuma. Não, então você tem razão. É, então não tem nenhuma correta mesmo, é D. Aqui está considerando que ele não tivesse nenhum filho. Aí, se ele não tivesse nenhum filho, seria A, realmente, que ele herdaria, seria herdado pela esposa em concorrência com os pais Carlos e Amanda, que é a concorrência do cônjuge com os ascendentes. Mas como ele tem filho, bom, se tivesse alguma alternativa correta aqui, seria divisão entre o cônjuge e os filhos. Mas como não tem, é a D. Você tem razão, Paulo. Perfeito. Tá, então se não tivesse o filho, seria essa A, que Aham. é é em concorrência, né, com os pais, a esposa e os pais. Uhum, isso aí. Porque Tá se bom. ele não tivesse filho, ele não teria descendentes. Aí restaria o cônjuge e os pais vivos. Mas você foi muito bem, viu? Mesmo com as alternativas erradas, deu para a gente trabalhar bem o conceito. Você acertou mesmo estando errado, né? Ô, professor, Alguém. Oi. para consolidar um conceito aqui. Então, todo recurso recebido a nível de doação, ele vai concorrer, se não tiver cláusula de reversão, ele vai concorrer ali junto com, vai ser juntado ali junto com o patrimônio da herança. Então, ele vai concorrer a Uhum, nível. Beleza. isso pensa sempre assim, Jader. Se tem ali a reversão, mas ela não foi executada, digamos assim. Digamos que o donatário não faleceu antes, entendeu? É como se ela não tivesse diferença nenhuma, essa cláusula de reversão existir. Segue a ordem de sucessão legal, que é igual a todas as outras questões. Então, se tem a reversão, mas o donatário não faleceu antes do doador, segue normal, assim, é patrimônio dele, segue a ordem de sucessão legal dele, divide entre os herdeiros. Tá bom? Entendi. Então, nesse caso aí, se Carlos tivesse falecido antes, acabou. Esse recurso é de Acabou. Arthur e segue, beleza. Então, Exatamente. a morte do doador é um fator para extinguir uma cláusula de reversão. Perfeito. Você entendeu? É isso aí. Maravilha. Porque aí não muda nada, né? Depois que o doador morreu, se o donatário, que quem recebeu, falece também, não tem mais como voltar para o doador porque ele já morreu. Então, segue o curso natural. É porque poderia, sei lá, ter um questionamento de que, Alguém só herda no lugar do lendo a pai, né? questão aqui, de que é pai, então que a reversão Ah, poderia compor ali a divisão de Amanda, por exemplo. até faria sentido, mas não é assim. Mas eu entendi o seu pensamento. Poderia ser, mas não é assim, não. Segue a ordem de sucessão legal. Por isso que é uma forma, a reversão na prática, ela é muito utilizada, assim. Eu até nem me apresentei para vocês, mas eu trabalhei muito tempo, 2 anos e meio, como Wealth Planner do Multifamily Office da XP. Eu saí faz pouco tempo. E, e a gente fazia isso assim, com muita frequência, contrato de doação com cláusula de reversão, porque é um mecanismo, um instrumento muito interessante para você evitar que o patrimônio saia da linha hereditária ali da família. Um pai doando para uma filha, se eventualmente essa filha falece, não corre o risco de essa filha estar casada com outra pessoa há pouco tempo, às vezes ou vive na união estável e nem sabe. Imagina, a filha falece e esse cônjuge ou esse convivente aí, em união estável, recebe a doação do pai para a filha, parte dela. Então é bem complicado isso, né? E se tivesse uma cláusula de reversão, fica seguro, volta para o pai e continua na família. Não, entendi, valeu. Minha dúvida era só essa questão mesmo de que se aplicaria ali como para compor na divisão da meação com Amanda, por exemplo. Mas você já deixou claro aí que não. Beleza, isso aí. Ótimo.
Próxima questão. Sidney faleceu recentemente, vítima de um infarto, deixando esposa e 2 filhos na casa dos 20 anos, ambos solteiros. O patrimônio constituído por ele é estimado em 15 milhões, correspondentes a um apartamento que é a residência da família, uma casa de campo e uma casa na praia, e 100 mil reais em fundos de investimento. Com base na situação apresentada, além das questões tributárias, que outra necessidade imediata deve ser considerada no processo de planejamento sucessório? Essa questão aqui também para quem trabalha no mercado, sabe que é muito comum na prática, né? Principalmente dependendo da cidade ou da região em que o cliente mora. É super comum, às vezes, você encontrar uma pessoa com um patrimônio gigantesco, completamente imobilizado, de, de, de pouca liquidez, né? E, e é algo que é um ponto de atenção bem grande, porque se essa pessoa eventualmente vem a falecer e os herdeiros não têm a liquidez necessária para acessar esse patrimônio, para arcar com os custos de inventário, com custos de TCMD, acaba criando um problema muito grande. Por isso que é importante utilizar de mecanismos que geram liquidez de forma imediata, né? Como o seguro de vida, uma previdência privada, ou caso não queira fazer nenhum dos dois, tenta ainda durante a vida tornar parte desse patrimônio imobilizado em dinheiro líquido e doa para os filhos. Bom, acabei respondendo a questão já, né? Aqui é a letra C, que é a necessidade de liquidez da família. Por que que é a C? A A diz que é proteção de herdeiros incapazes, que não faz sentido, porque não tem nenhum herdeiro incapaz, os 2 filhos na casa dos 20 anos já. A B fala que são os objetivos financeiros dos herdeiros necessários, que também a questão não traz nada sobre isso. E D, o momento do ciclo de vida dos herdeiros necessários. Que até poderia ser, mas não é o que a questão está trazendo, né? Eles estão ali com 20 anos, tem que focar no que a questão propõe, que ele elenca aqui que o Sidney tinha um patrimônio muito grande, mas ele tinha 15 milhões de reais num único apartamento, mais uma casa de praia e dinheiro mesmo, ele tinha 100 mil reais em fundo de investimento. Então, quando esses herdeiros forem acessar esse patrimônio e terem que pagar uma alíquota inicial de 8%, inicial não, né? Possivelmente de 8% de TCMD, ia ficar bem complicado. Por isso que é um problema que teria que ser resolvido nesse caso. Deixa eu ver se vocês acertaram. C, isso aí. Boa. Próxima pergunta, a respeito da comunhão universal de bens, é correto afirmar que... Vou dar alguns segundinhos aí. Muito bem, todo mundo acertando. Letra B. Vamos ver por que é B. Letra A diz que comunicam-se todos os bens anteriores e posteriores ao casamento, com exceção daqueles adquiridos por doação, herança ou legado. Essa aqui até poderia enganar alguém, né? Por que ela está errada? Porque o regime é da comunhão universal de bens. E no regime da comunhão universal de bens, é, os bens recebidos como doação ou herança, eles precisam estar gravados com cláusula de incomunicabilidade. Porque se não estiver, vai comunicar. Diferente da comunhão parcial de bens, que aí você já não tem essa necessidade, né? Então, lembrem-se sempre disso. Comunhão universal de bens, os bens recebidos por doação, ou herança, ou legado, eles precisam estar gravados com cláusula de incomunicabilidade.
que é o que está na letra B exatamente, né? Que comunicam-se todos os bens anteriores e posteriores ao casamento, que esse é o conceito da comunhão universal, inclusive os adquiridos por doação, herança ou legado, excetuando-se apenas aqueles adquiridos com cláusula de incomunicabilidade. É exatamente isso. Se tiver cláusula de incomunicabilidade, não vai comunicar. Se não tiver, vai comunicar. Na comunhão universal. Vamos ver por que as outras são erradas? Comunicam-se todos os bens adquiridos na constância do casamento, inclusive os adquiridos por doação, herança ou legado, excetuando-se os bens anteriores ao casamento e aqueles adquiridos com cláusula de incomunicabilidade. Ela tá excluindo os bens anteriores ao casamento, né? Situando-se os bens adquiridos, os bens anteriores ao casamento. E a D tá errada pelo mesmo motivo que a A, né? Que situam-se os adquiridos por doação, mas teria que ser uma doação com cláusula de incomunicabilidade. Maravilha? Próxima, chega ao seu escritório um cliente que está se divorciando da esposa e deseja lhe contratar para cuidar da divisão dos bens. Ele lhe informa que o casamento havia sido oficializado em regime de comunhão parcial de bens. Diante disso, assinale a alternativa correta. Essa aqui é bem legal também. Muito bem, todo mundo acertando. Aqui é a D, realmente, que ela diz que o apartamento que o marido havia adquirido por herança durante o casamento foi vendido e os recursos obtidos foram investidos em um fundo multimercado. Isso que nada mais é do que a subrogação, né? Que é um bem particular convertido em outro. Então, se eu comprei um imóvel hoje, daqui a 2 anos eu caso, depois que eu casei eu decido vender esse imóvel. Esse dinheiro que eu recebi da venda do imóvel é um bem particular, porque o dinheiro oriundo dele foi proveniente da venda de um bem particular, que é a subrogação de um bem em outro. E, e a continuação, esse fundo não se comunica com a esposa, realmente, porém os rendimentos provenientes dele, sim. Esse conceito é fundamental, né? Que o bem pode não se comunicar, mas os frutos, os rendimentos provenientes dele se comunicam. E isso vale tanto para fundos de investimento quanto para imóveis alugados. Então, tudo bem, casei, tenho lá um monte de imóveis, de bens particulares. Esses imóveis não vão se comunicar, a princípio, num divórcio, mas os frutos, os rendimentos, os proventos recebidos desses imóveis, dos aluguéis ao longo dos meses, eles se comunicam, fazem parte ali. Então, isso é bem, bem importante vocês lembrarem. Próxima questão, essa a gente até já abordou um pouquinho, que pergunta, é obrigatório o regime da separação total de bens para nubentes que estejam em desacordo em relação à escolha do regime de bens, que não é verdade, né? Não faz muito sentido se eles não tiverem em acordo em relação ao regime do bens, tem duas opções, ou eles vão chegar a um acordo, ou eles não vão chegar a um acordo e não vão casar, ou eles não vão definir nenhum regime, vão casar mesmo assim, e aí, nesse caso, o regime aplicável seria o da comunhão parcial de bens, um regime legal. Item 2, é obrigatório para nubente maior de 70 anos. Nubente considerem como a mesma coisa que casado, né? Nubente geralmente é o termo usado quando as pessoas vivem numa união estável e
que hoje, para todos os fins, é basicamente união estável equiparado ao casamento. Então, só é um termo diferente, mas casados ou nubentes é a mesma coisa para esse fim aqui. Então, nubente maior de 70 anos, realmente é obrigatório o regime da separação total de bens. E o item 3, nubentes que têm a relação de tutela entre si, tutor tutelado, que é uma das causas suspensivas. Acho que agora que eu trouxe o quadrinho de quais são as causas suspensivas. Tá aqui, ó. As causas suspensivas, elas não impossibilitam as pessoas de casarem, como eu falei, mas elas impõem essa condição. Mas tudo bem, né? Querem casar, podem casar, mas o regime vai ser o da separação obrigatória de bens. Não tem escolha quanto a isso. Esses são as 4 hipóteses. Eu nem coloquei aqui o parágrafo único, mas o parágrafo único diz que se for provado que não haveria nenhum tipo de prejuízo, poderia eventualmente ser superado e casar escolhendo o regime. Mas é a exceção à regra. A regra é o que está aí, são esses 4 incisos. Que é o viúva, o divorciado enquanto não tiver homologado a partilha, o tutor ou curador e os descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos com a pessoa tutelada ou curatelada, realmente bem no sentido de proteção. O item 2 aqui, por exemplo, que fala da viúva ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado até 10 meses depois do começo da viuvez. Por que são 10 meses, né? Porque é para dar o tempo de uma gravidez, por exemplo. De evitar que ela venha ter um filho e aí geraria uma confusão, uma partilha de bens. Só que aí se você, por exemplo, comprovar que não existiria prejuízo, que você não está grávida, que isso poderia ser superado, né? Mas mediante autorização judicial. Boa, todo mundo acertou. 18. Um casal manteve uma união estável por 20 anos. Durante esse tempo, tiveram juntos 5 filhos e 6 netos. Durante o relacionamento, construíram um patrimônio de 5 milhões, sem bens anteriores à união. O marido recebeu uma herança no valor de 7 milhões de reais. Como fica a sucessão dessa família caso o marido venha a faltar? Mais um é de conta. Opa. Vocês estão afiadas, hein? Respondendo super rápido, acertando todas. Já passei aqui, já coloquei a resolução, porque se alguém tiver dúvida já pode ir observando. Mas essa aqui não tem nenhum segredo, segue o mesmo método que as demais. De bens comuns, o casal tem 5 milhões, logo metade disso é a ameação da esposa. De bens particulares, eles têm 7 milhões, que ele recebeu uma herança. Então, como tem 5 filhos, tem aquela regra da reserva legal, da quota parte, em que a esposa não pode receber menos que 25%. Então, já pega os 7 milhões de bem particular, tira os 25% da esposa, que dá esse 1.750.000, e aí com isso você já chega ao total da esposa, né? Que é esse valor aqui, mais os 2.500 de meação. Ou seja, ela recebe 4.250.000. Com isso já elimina a A e a C. Isso também não comentei, mas eu imagino que vocês já façam, né? Não vale só para esse módulo, mas para todos os outros. O que puder já ir eliminando de alternativa que vocês tiverem certeza, recomendo muito colocar um X do lado. Quando vocês identificarem que já tem algo errado de cara, o item 1 está errado, às vezes vocês já eliminam 2 ou 3 de cara
e chega na resposta muito mais rápido. Continuando, a herança dos filhos, que se dos 5 milhões, 2,5 era ameação, dos outros 2,5 divide igualmente entre os 5 filhos, o que vai dar 500 mil para cada filho. E de bens particulares, que eram 7 milhões, a esposa ficou com um quarto disso, 25%, e do restante, que dá 5 milhões e 250, divide entre todos os filhos de forma igual. Então, o total de cada filho é 1 milhão e 50 mil, mais esses 500 mil aqui, que a gente chega na B. Todo mundo acertou também. Eu vou passar para a próxima. Nosso tempo está quase acabando já. Vou tentar dar uma aceleradinha. Cláudia casou-se com João em 95 no regime legal. Juntos tiveram 4 filhos. Antes do casamento, João tinha 200 mil de patrimônio e Maria 150 mil. Juntos construíram 500 mil de patrimônio. Em caso de falecimento de João, qual o valor cada filho receberá aproximadamente? Aqui é o mesmo formato, né, pessoal? Eles tinham 500 mil de bens comuns que eles construíram juntos. Então, 250 mil vai ser a ameaça da Maria. E aí, em relação aos bens particulares, o João tinha 200 mil. Então, a herança da Maria vai ser os 25% de 200 mil, que dá 50. E a herança dos filhos, aí você divide os 250 mil daqui, que não é ameação, é a herança dos filhos, dividido por 4 filhos, dá 62.500. E mais os 150 mil dividido por 4, que é aqui, isso. E aí, somando os 62 mil com os 37, fecha em 100 mil. Acho que essa aqui também vocês não vão ter dúvidas, vocês já acertaram todas as outras, mas é o mesmo modelinho, 25%. Vou passar, vou tentar pegar uma coisa nova. Aqui também é conta, eu acho que vale a pena até pular essa, porque não tem nenhum mistério. Essa aqui eu vou até pular. Tinha os filhos, um filho era pré-morto e ele herda por representação, vocês já estão craques nisso. Vamos ver essa aqui. Tadeu sofreu um acidente de carro fatal. Ao falecer, não possuía pais ou filhos e era solteiro. Seus únicos parentes eram seus 2 irmãos, Carlos e Gabriel, e seu tio Paulo. Gabriel era pré-morto e deixou 2 filhos. Como ficará a sucessão legal de Tadeu? Isso aí, aqui é C realmente. 50% para seu irmão Carlos e 50% para seu tio Gabriel. Aqui a correta é a C, porque visto que os seus irmãos são os herdeiros legais mais próximos, e os mais próximos sempre excluem os mais distantes. Como o Gabriel já era falecido, os seus filhos herdarão por representação em seu lugar. E lembrando, né, que além da linha descendente, também existe direito de representação para os sobrinhos. 22. Seu cliente é solteiro, não tem filhos e tem pais já falecidos. Seus parentes mais... Opa, isso aqui. Mais próximos são um irmão e um tio. Ele lhe procura para planejar sua sucessão, pois deseja deixar o máximo que a lei permitir para uma instituição de recuperação de dependentes químicos.
Assinale a alternativa que contém a orientação correta para seu cliente. Boa, aqui a correta B também, essa é mais aquela mais introdutória, que a gente vê no começo, se não tem herdeiro necessário, pode dispor de 100% do patrimônio via testamento. E o testamento que é um instrumento adequado para você destinar o seu patrimônio da forma que você quiser. O inventário extrajudicial seria depois que você elabora um testamento. É que testamento geralmente vai para judicial, mas inventário judicial é a forma em si, né? Já é o procedimento ali por meio do qual você executa essa sucessão. Define quais são os bens, define quais são os sucessores, etc. Considere as afirmativas abaixo sobre o testamento. Os principais tipos de testamento são público, cerrado e particular. 2. Um testamento pode ser feito por procuração, desde que o procurador não seja herdeiro necessário. 3. O testador necessariamente deve ser maior que 18 anos para que o testamento seja considerado válido. 4. O testamento só tem efeito sobre a parte disponível da herança. E 5. Se não houver herdeiros necessários, o testamento pode atingir até 50% da herança. Qual que vocês acham que é aqui? É D, isso aí. Muito, muito rápido, Silvana. O que é D? Vamos ver. Os principais tipos de testamento são público, cerrado e particular. Realmente, essas são as 3 principais modalidades de testamento. Fazendo uma breve distinção aqui, para vocês lembrarem, né, qual que é a diferença entre eles. Pensem sempre que da esquerda para a direita, público, cerrado e particular, vai se tornando menos formal. Ou seja, o público é o mais formal de todos, mais seguro, e o particular é o que exige menos formalidades e é o menos seguro. Por que o público é mais seguro, né? Porque ele é feito perante um tabelião de notas em cartório, na presença de 2 testemunhas e é registrado em cartório. Ele fica sob a guarda do tabelião de notas. Não existe a possibilidade de ser extraviado. E uma curiosidade também, ele se chama público, não porque ele é público e qualquer pessoa pode ir lá acessar e descobrir se tal pessoa fez um testamento ou não, né, durante a vida, mas sim porque ele é lavrado por um tabelião dotado de fé pública. Na prática, eu acho que 99% dos casos, de todos que eu acompanhei ou fiz durante o período em que eu fiquei lá no Multifamily Office, sempre era o público, porque ele confere uma segurança muito maior, né? O particular, por exemplo, ele não é nem feito na presença de um tabelião. Ele é feito em casa mesmo e guardado e entregue para as testemunhas. Então, se quando a pessoa falecer, esse testamento desaparecer ou as pessoas esquecerem onde ele está, perderem, algo desse tipo, já era, se foi. Então, a segurança dele não é das maiores. Por isso que o público acaba sendo o mais indicado. E uma diferença também que é bom saber, o particular, justamente por ser menos formal, ele exige 3 testemunhas, enquanto os outros 2 exigem apenas 2 testemunhas, público e cerrado. Item 2, um testamento pode ser feito por procuração. Infelizmente, não pode ser feito por procuração. É um ato personalíssimo. E também não deve ser maior que 18 anos. Isso é meio que decoreba, né? Poderia parecer que é correto, mas a idade mínima necessária é 16 anos. Então, com 17, 16, 17, 18 anos, você já pode fazer um testamento. 4, testamento só tem efeito sobre a parte disponível da herança, correto? Porque sobre a parte da legítima não tem muito que você possa fazer, segue a lei. E 5, se houver herdeiros necessários, o testamento pode atingir até 50% da herança. Ah, se não houver, tá? Que susto. Então tá correto também. Se não houver, realmente tá certinho. Tá acabando, pessoal. Vou pedir mais uns 3 minutinhos para vocês que a gente tenta matar isso hoje.
Seu cliente mais recente é um empresário de 75 anos, dono de uma grande empresa produtora de vinhos e espumantes no Rio Grande do Sul. Além da companhia, que recentemente começou a exportar para a África e Ásia, ele também possui diversas propriedades, como imóveis, residenciais, galpões, lajes e etc. Esse cliente também possui patrimônio investido em fundos, cujo montante é de aproximadamente 700 milhões. Ele planeja estruturar a sucessão desse patrimônio entre a esposa e os 4 filhos, utilizando instrumentos no exterior. Das alternativas abaixo, assinale a que traz as recomendações mais adequadas. A. Estruturar um fundo exclusivo de investimentos no Brasil. Até poderia fazer sentido, né? A questão menciona expressamente utilizando instrumentos no exterior. Então, ele quer algum instrumento no exterior. Então, a A e a D já dá para eliminar de cara. Porque, apesar de fazer sentido, poderia fazer sentido, são instrumentos no Brasil e ele quer algum no exterior. A, B, investir diretamente como pessoa física no mercado seguro como nos Estados Unidos. Não seria muito atrativo ele fazer isso por uma série de motivos, que investindo diretamente como brasileiro nos Estados Unidos, você, ainda mais com um patrimônio desse tamanho, você acaba enfrentando alguns problemas bem graves, que você pode ser taxado eventualmente no seu falecimento a um estate tax, que é o imposto de sucessão nos Estados Unidos, que chega até 40%. Então, é algo que seria bom você evitar, né? Além de outros motivos, os quais você consegue evitar criando uma empresa intermediária, estruturando uma empresa privada de investimentos em um paraíso fiscal, como o BVI, por exemplo, para deter esses ativos. E por que que isso evita o imposto de sucessão nos Estados Unidos? Porque a empresa não morre, né? Porque o dono, o sócio majoritário dessa empresa, ele pode falecer, mas a empresa vai continuar existindo. Por isso que não incide imposto state tax. Eu estou passando rápido agora, mas se tiverem alguma dúvida, por favor, me interrompam, tá bem, gente? Ou me perguntem depois, se vocês preferirem ficarem mais confortáveis. 25, se eu não me engano, essa é a penúltima. Em relação a trust, está correto o que se afirma em Trust Deed e Settlor são, respectivamente, a instituição financeira responsável pelo trust e o acordo de intenções do trust. 2. O trust é essencialmente um instrumento utilizado em países de direito romano. E 3. Todo o acordo de trust é revogável. Esse aqui é bom saber para ter uma ideia de qual é o significado do trust, o que é, para que serve, que pode acabar aparecendo em algum item de alguma alternativa. Essa aqui acaba sendo a D, né? Não tem nenhuma correta, na verdade, porque vamos começar de baixo para cima. Todo acordo de trust é revogável. Aliás, o conceito de trust é claro para vocês? Eu posso dar uma explicação breve, né? Em poucas palavras, nada mais é do que eu, instituidor de um trust, que eu me chamo settlor, eu instituo esse trust e transfiro meu patrimônio para um terceiro, chamado trustee, para que esse terceiro faça ali a gestão e administração do meu patrimônio da forma que eu determinar e transmita futuramente esse patrimônio para os meus beneficiários. Qual que é a diferença de um trust para um testamento, por exemplo? O testamento ele é executado ali no momento do meu falecimento. Eu faleci, acabou, transite para os herdeiros, fim de conversa. O trust, existem trusts no mundo que estão em vigor há mais de 300 anos, assim, são trusts geracionais de famílias muito grandes no mundo, em que o patrimônio de gerações está ali, e esse trustee, ele garante que esse patrimônio seja preservado e transmitido de forma consciente para as próximas gerações. Então, podem ser estabelecidas diretrizes no trust como eu quero que quando meu filho se forme na faculdade, ele receba uma bonificação de $50.000. Quando ele casar, mais $30.000. Coisas nesse sentido, garantindo um uso consciente, assim, evitando que os herdeiros consigam acessar isso e gastar desenfreadamente e dilapidar o patrimônio. 2. Trust é essencialmente instrumento utilizado em países de direito romano.
Tá errado, porque na verdade é o contrário, né? Direito romano é o direito que nós utilizamos aqui no Brasil. E o trust é um instrumento utilizado em países do direito anglo-saxão. No Brasil, até pouquíssimo tempo atrás, ele não tinha nenhum tipo de regulação, nem tributária. Recentemente, começamos a ter algum tipo de manifestação e tornando algo mais claro aqui, mais possível de se utilizar no Brasil. Mas ele ainda é muito voltado para realmente ser utilizado no exterior. Aqui no Brasil não é muito incipiente ainda. Trust Deed. O Trust Deed é o documento de constituição do trust. Então, ele não é a instituição financeira responsável. O settlor, que é o instituidor desse trust. Então, tá errado, né? Porque ele fala Trust Deed é a instituição financeira. Não. A instituição financeira responsável é o trustee. E o acordo de intenções do trust, aí sim é o Trust Deed. É o documento constitutivo do trust. Então, é a D. Sandra e João são casados desde 98 sem pacto antinupcial. Antes do casamento, Sandra possuía um patrimônio de 800 mil e seu cônjuge 400 mil. Após a união, ampliaram o patrimônio de 200 mil. No caso de falecimento de João, qual seria a base de cálculo para o tributo de TCMD e qual a alíquota máxima permitida? Essa, por exemplo, se você souber que a alíquota máxima hoje de TCMD, sabe-se lá até quando vai continuar assim, é 8%, você já elimina a A e a C, né? E fica entre B e D. E aí, para chegar à resposta, é mesmo padrão das questões anteriores de cálculo. Você separa que os bens particulares do João são 400 mil, e os bens comuns são 200 mil. Sendo que se os bens comuns são 200 mil, 100 mil reais seria da Sandra como meação, e logo sobram 400 mil mais 100 mil para serem herdados, né? Ou seja, 500 mil. Então, aqui é a B. Tá bom? Tem uma ainda, não confundi, mas essa é bem tranquilinha. Os tributos que incidem sobre uma doação de ações e uma doação de apartamento são, respectivamente. Pessoal, aqui super importante. Não confundam, não é porque está sendo doado um apartamento que o imposto incidente vai ser o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Tá bom? O ITBI é um imposto que incide sobre uma transferência onerosa, em que há uma contrapartida. Por exemplo, eu estou comprando um imóvel e pago dinheiro e recebo o imóvel em troca. Então, há uma contrapartida. O ITCMD, a doação por si, por natureza, o ITCMD incide sobre transmissões gratuitas. Então, lembrem disso, ITCMD, transmissão gratuita. ITBI é uma transferência onerosa. Na doação não pode haver uma contrapartida. Boa, Paula acertou, é B, ITCMD em ambas. Então, não é ITBI, porque ele está doando o apartamento, é uma transferência gratuita. Não, ele não está vendendo ou comprando o apartamento, tá bom? E é isso. Acabou, pessoal. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês, que eu tenha ajudado vocês a lembrar os principais conceitos e tirar as dúvidas. Quarta-feira tem uma continuação, vai ser mais rápido que hoje, e aí eu abordo temas diferentes, né? Vai falar um pouquinho mais sobre os impostos em si, sobre a abertura da sucessão, etc. E fico aberto a isso. Se vocês quiserem tirar dúvida, eu estou lá no grupo do Whats também. Vocês podem mandar mensagem no privado. E se quiserem dar algum tipo de feedback, se vocês gostaram ou se sentiram falta de algum tema, também estou super aberto a ouvir, tá bem? E sei que vocês já devem estar cansados, não só hoje, mas cansados de estudar para a prova também, mas no final vai valer tudo a pena, esse esforço, esse estresse, cansaço, vocês vão ser recompensados por isso. Então, não desista. Obrigada, Pedro, foi ótimo. Imagina, obrigado, Paulo. Valeu, Jader, boa noite para vocês também. Tchau, tchau.